A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Hoje nós trouxemos para a nossa reflexão, nosso estudo, para interagirmos, Isaías capítulo 57, 15 a 19. Eu queria que os irmãos pensassem nesse texto e a gente vai pontuar aqui aquilo que chamou a atenção dos irmãos, o motivo por que precisamos de um avivamento espiritual. Mas eu queria convidar a congregação de um avivamento, porque Deus quer avivar os abatidos. Não é o que diz nesse versículo, no versículo 15? Vamos voltar lá no versículo 15. Olha só. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Uma primeira pergunta que eu faria aqui aos irmãos: com quem Deus habita? Deus habita com o abatido de espírito. Olha aí o que diz no versículo 15. Com quem que ele habita? Mas habito também, eu não estou perguntando onde ele habita. Estou perguntando com quem? Com o contrito. E também com quem? Deus habita com o contrito, mas também com o abatido de espírito. Vamos voltar lá para o primeiro ponto da nossa reflexão. Deus habita com o abatido de espírito. Claro que ele habita com o contrito, mas se nós estamos precisando de um avivamento espiritual, nós vamos focar aqui naquela pessoa que está abatida. Não é interessante que a Bíblia diga e que o próprio Deus diz, porque é ele quem diz, não é assim que começa o versículo? Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e também com o abatido de espírito. Agora, vamos pensar em como é que Deus se apresenta a si mesmo, não é? Como é que Deus se apresenta neste versículo. Primeira coisa que ele diz, que ele é o quê? Ele é alto. O que significaria? Dizer que Deus é bem grandão, né? Deve dar uns 3 metros de altura, 4, 5, 10. Que é isso? Assim diz o alto. O máximo da divindade, ele é o Altíssimo. No sentido de exaltado. Aquele que é glorificado, tanto que diz que ele é alto e diz também que ele é o quê? Sublime. É interessante que as palavras, ainda que no original, ainda que diferentes, mas quando a gente vai ver o significado, a tradução para o português, a tradução é praticamente a mesma. Só que são palavras diferentes, uma para dizer que ele é altíssimo e outra para dizer que ele é especial. Não é um Deus qualquer. Não é uma autoridade qualquer. Então, a palavra também significa majestoso, sublime. Agora, de acordo com este versículo, onde é que Deus habita? Ele habita na eternidade, porque os irmãos têm outra versão aí, não é? Eu estou me concentrando aqui para a gente extrair deste texto o que a gente pode aprender do que está sendo projetado aí, ainda que os irmãos tenham outras versões. Então, ele habita onde?
Aliás, nem diz que é na, né? Não diz na, né? Mas diz a, né? Porque assim diz o alto e sublime que habita a eternidade. É muito interessante isso, porque quando você diz na, você está colocando uma localização. Mas quando você diz a, você está colocando toda a extensão do significado da palavra eternidade. Então, habito na eternidade era como se ele morasse dentro da eternidade. Mas ele diz, eu habito a eternidade. O que isso significa? Que a eternidade é quem? É o Deus mesmo. Entenderam? Eu preencho a eternidade. Olha que legal. Eu preencho a eternidade. Quer dizer, eu sou a eternidade. Outras versões dizem o eterno. O eterno. Exatamente para colocar na nossa mente a compreensão de que Deus não só habita na eternidade, mas que a eternidade é Deus. Que Deus é a eternidade. É a ideia de que ele não depende de tempo, de uma cronologia, de algo que tenha princípio e fim. Até mesmo porque Jesus disse que ele é o quê? O alfa e o ômega, o quê? Se alguém quiser começar alguma coisa, tem que começar por Jesus. Se alguém quiser terminar alguma coisa, tem que terminar por Jesus. Ele encerra o conceito de existência. Habito na eternidade ou a eternidade. Ele existe por si só. Agora, o que mais diz aí de Deus, não é? Qual é o nome de Deus? Santo. O nome de Deus é Santo. O que traz à mente dos irmãos isso aí? O nome de Deus é Santo. O único, a palavra santo significa aquele que é separado, mas assim, separado no sentido de separado pela santificação, ou para a santificação. O que mais traz à mente dos irmãos? Exclusividade. Não tem outro igual a ele. Deus. Vocês sabem qual é o terceiro mandamento? O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento é: não farás para ti imagem de escultura. E o terceiro: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu santo nome em vão. Então, o nome de Deus, se alguém quiser discutir qual é o nome de Deus, o nome dele é santo. Por isso que, em muitos lugares, Deus se apresenta com uma revelação de acordo com a circunstância. Por exemplo, quando ele se apresenta para Moisés, e que Moisés pergunta qual é o teu nome, ele diz, eu sou. Eu sou aquele que existe por si só, que não depende de mais ninguém para existir. Eu sou o único Salvador, eu sou o único Deus, eu sou eterno, e aí vai por aí afora. Este é o meu nome, Deus diz. Porque existe uma seita aí que vive querendo discutir qual é o nome de Deus. Então, mas aqui diz que o nome dele é santo. Por que ele fala que o nome dele é santo? Porque o nome dele deve ser santificado por nós,
A gente não deve fazer piadas com o nome de Deus, não deve fazer brincadeiras com o nome de Deus, deve ter um respeito, uma reverência especial pelo nome de Deus. Por isso que diz que é santo, não é um nome de brincadeira, de piadinha. Ok? Aí, ele vai dizer mais o quê? Que ele habita também no alto e santo lugar, para significar que o local, alguém que quiser chegar onde Deus está, precisa ser elevado por ele e precisa ser santo. Tanto que, no caso de Moisés e Josué, eles tiveram que tirar as sandálias. Agora, imagine os irmãos. Se Deus habita num alto e santo lugar, e a Bíblia diz que nós estamos sendo edificados para a morada de Deus, vocês compreendem agora a nossa responsabilidade? Porque ele só habita num alto e santo lugar. A única diferença, ou o outro lugar que Deus habita, de acordo com este versículo, que é o que nós vamos ver agora. Continuando aí mesmo no versículo, que ele habita com o contrito e ele habita com o abatido. Porque alguém, para estar contrito, teve que atender às exigências de se chegar a Deus. Agora, por que o abatido? Porque Deus, ele é por aquele que se humilha. Que os sacrifícios agradáveis a Deus são o quê? O espírito quebrantado. Então, quando diz que Deus habita como abatido de coração, é aquele coração que está abatido, mas está humilde. Não é todo mundo que está todo tristonho, todo derrotado. Não, é aquele que está abatido, igual quando Ana orou, e que Eli falou assim, ô mulher, deixa essa bebedeira. E ela fala, não, senhor, eu não tô bêbada. Eu sou uma mulher de coração triste. Eu estou orando na tristeza do meu coração. Então, não é apenas a pessoa que está toda deprimida, toda ruim, toda para baixo, que Deus já está com aquela pessoa. O abatido de coração é aquele que, abatido, busca o levantamento, o erguimento, o avivamento de Deus, para avivar, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Segunda lição que nós tiramos de Isaías 57, agora o versículo 16. Pois não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente, porque, do contrário, o Espírito definharia diante de mim e o fôlego da vida que eu criei. Bom, de acordo com este versículo, por que precisamos de um avivamento? Vamos ver o que Deus diz que não vai fazer. Não vai o quê? Contender para sempre. O que os irmãos entendem por isso? Ok, então os irmãos veem, são os próximos versículos, então, que nós vamos ver daqui a pouco. Deus, ele tem um limite, né, de tolerância, de espera, pois não contenderei para sempre. Quer dizer, as pessoas que querem contender com Deus, ele diz, tá bom, você quer contender? Ok. Tem gente que fica argumentando com Deus, né? Fica querendo dizer coisas para Deus, querendo brigar com Deus. Deus diz, tá bom, você quer brigar comigo? Eu vou te suportando por enquanto. Mas ele, peraí.
Isso vai ter um fim. Pois não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente. O que isso significa? A resposta está na continuação do versículo. Por que Deus não vai se indignar para sempre com o ser humano? A gente não aguenta. Ninguém vai aguentar estar contendendo com Deus e sofrendo a indignação dele. Nessas palavras, nós vemos o que da parte de Deus? Que sentimento da parte de Deus? De misericórdia, de amor. Porque ele está dizendo o quê? Que se ele mantiver essa argumentação, como é que a gente fala? É contendimento que existe isso? Porque se ele mantiver essa contenda com o ser humano, se ele alimentar essa contenda, e como resultado ele se indignar, o que vai acontecer com o espírito do ser humano? Vai definhar diante dele. Não vai aguentar. Então, quando Deus disse que vai fazer isso, ele vai fazer por misericórdia. Por isso que ele quer um avivamento. Ele não quer que a pessoa viva eternamente abatida, reclamando, murmurando com ele até. Porque muitas pessoas, quando se abatem, ao invés delas se humilharem e pedirem socorro a Deus, elas começam a murmurar e contender com Deus. Ele fala, olha, se continuar assim, você não vai dar conta não, viu? Não vai dar conta, isso não vai dar certo. Igual uma certa juíza falou aí, se continuarmos assim, isso não vai dar certo. Então aqui, irmão, nós vemos as misericórdias de Deus, tantas vezes essas misericórdias reveladas. Mas vemos também o que é a justiça dele. Porque ele fala, tudo bem, que você esteja abatido, que você esteja para baixo, que você murmure e argumente, que você contenda. Mas, espera aí, isso tem um limite. Aliás, isso aconteceu com os antediluvianos, de Gênesis, capítulo 6, versículo 3. Então, disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. O que nós vemos nesta palavra de Deus aí? Então, vocês veem aí, né, a ação divina. Deus está agindo nas nossas vidas, o Espírito dele está conosco, mas tem um limite. Até o tempo de Noé, as pessoas viviam 800, 900 anos. De Noé para frente, Deus estabelece um limite de vida. De 120 anos. E aí Deus estabelece isso. Em Gênesis capítulo 6, versículo 7, que é o próximo texto, disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Olha só. Quando o homem não atende a palavra de Deus e ele quer contender com Deus, e ele não realmente atende o que Deus diz, que é o que estava acontecendo com os antediluvianos, aí Deus toma uma decisão. Ontem eu acabei de ler o relato de Flávio José sobre a destruição de Jerusalém. E sabe, irmãos, é impressionante como Tito o tempo todo ofereceu a paz, ofereceu oportunidade, mas havia uns elementos lá que insuflavam o povo, que colocavam o povo
contra a palavra de Deus, eles invadiram o templo, eles profanaram o templo. Isso não foi Tito, não. Os próprios judeus rebeldes. Irmãos, eles chegaram com uma mulher que, de tanta fome, ela comeu o próprio filho. Eles estavam comendo até esterco de boi. Já estavam a ponto de comerem os seus próprios corpos. E aí, quando você pensa, não era assim 10, 15, 100, eram milhares de corpos. As casas maiores eram usadas para guardar corpos, porque já não tinha mais onde sepultar. Então, colocava aqueles corpos dentro de uma casa e fechavam, e era um mau cheiro terrível. Nas ruas, as pessoas andavam por cima dos corpos, pisando nos corpos. E mesmo assim, aqueles elementos não se arrependeram. E diversas vezes, Tito ofereceu a oportunidade para eles se renderem. E José, que tinha sido feito prisioneiro dos romanos, agora ele relata, ele sabia o que acontecia dos dois lados, ele relata com muitos detalhes. E ele diz mesmo que o que aconteceu com o templo, finalmente, foi por causa da resistência do povo em ouvir a palavra de Deus. E aí esse texto de Gênesis 6, 7, assim como lá nos antediluvianos, Deus fez desaparecer o povo da face da terra, ficando só Noé e sua família, também em Jerusalém, a cidade foi devastada e o povo deixou de ser nação. Gênesis 6, 13. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Não é o que está acontecendo, meus irmãos, agora no mundo? A destruição devastadora. Ultrapassamos a casa dos 30 mil mortos esta semana, registrados. Ultrapassamos a casa, 130 mil. E assim, a cada dia uma novidade. Essa semana teve dia que nós ultrapassamos os 1.000 mortos por dia. Ontem foi mais de 800. Aonde vamos chegar? Então, os irmãos veem que são oportunidades que Deus nos está dando. Até quando? Nós não vamos acordar. E vamos deixar que a destruição se alastre, como temos visto. Terceira razão, porque nós precisamos de um avivamento, está em Isaías 57, versículo 18. Tenho visto os seus caminhos e os sararei. Também o guiarei e lhe tornarei a dar consolação, a saber, aos que dele choram. Tenho visto os seus caminhos e os sararei. Por que nós precisamos de um avivamento de acordo com este versículo? Primeiro, porque Deus vê o quê? Os nossos caminhos. Deus é onisciente, Ele sabe de tudo. Ele sabe por onde a gente anda, o que a gente faz. Mas há uma outra coisa que Deus deseja falar ou fazer conosco neste caminho. Qual é a outra coisa que Deus deseja fazer conosco neste caminho? Ele deseja o quê? Nos sarar. Deus deseja nos sarar.
Deus deseja nos curar. E aqui, quando a gente pensa em cura, a gente às vezes pensa na cura física. Mas a maior doença que assola a humanidade é a doença da alma. Por que que setembro é também dedicado ao combate ao suicídio? Por causa do índice de suicídio no mundo, que é muito grande. No Brasil também. Então, são muitas pessoas doentes da alma, precisando da cura de Deus. E Deus deseja nos avivar para nos curar. O que mais Deus deseja fazer conosco aqui, neste versículo? Nos guiar. Então, além de nos sarar, de nos avivar, Ele quer assumir o quê? O controle da nossa vida. Ele quer nos guiar. Gente, é igual um carro. Se o carro não tiver motorista, não tiver alguém responsável, ele vai bater, ele vai causar um acidente. A nossa vida é como um carro que precisa ter um motorista, e a Bíblia diz que Deus está com os ouvidos abertos. Ele está com os olhos abertos, com os ouvidos atentos. Não é isso que diz lá em 2 Crônicas 6:40? Que é um pedido de Salomão. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração deste lugar. Aí, lá em 2 Crônicas 7:15, Deus dá a resposta. E Deus diz o quê? Agora, pois, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Então, Deus está atento, Ele quer ser o nosso guia, está no controle da nossa vida. O que mais Deus quer nos dar neste versículo de 57:18, Isaías 57:18? Consolação. Ele quer consolar. Tanto que lá em Isaías 40 vai dizer o quê? Consolai, consolai o meu povo. Consolai, consolai o meu povo. Deus quer consolar o povo dele. Mas vocês já notaram? Uma pessoa está prostrada. Aí você tenta por todos os meios levantar aquela pessoa. E você chega a balançar aquela pessoa, chacoalhar aquela pessoa. Há um momento em que você faz o quê? Fica aí. Não tem mais o que fazer. Então, Deus nos quer consolar, mas nós precisamos nos avivar. Deixar que Ele nos console. Tornarei a dar consolação. É legal isso, tornarei a dar, não é? A quem que Deus vai dar consolação, irmãos? De acordo com esse versículo? Meu irmão, você tem chorado? Você tem chorado? A Bíblia diz que bem-aventurados que choram, porque eles serão o quê? Consolados. Agora, não é aquele que chora desesperadamente, que reclama, que murmura, mas é aquele que chora, igual aquela mulher que chegou para ungir os pés de Jesus, e ela derramava as lágrimas dela sobre os pés de Jesus e enxugava os pés de Jesus com os cabelos dela. Por que que ela chorava? Você não sabe por quê? Ela chorava por causa de quê? Dos seus pecados. Ela estava arrependida. É esse o sentido de que Deus vai consolar. Não é aquele que vive numa depressão, né, num choro sem fim. Não, é aquele que, apesar da depressão, apesar do choro, a pessoa busca a ajuda de Deus. Que não se entrega, que chora, que fica triste, mas busca o socorro
do Senhor. Então, nós vimos que, primeiramente, Deus vê os caminhos, né, por onde estamos andando, Ele promete curar, e Ele promete consolar, e esse tornarei a dar consolação, eu acho realmente muito importante. E nas minhas anotações aqui eu pergunto, você tem chorado, meu irmão? Se você tem chorado e pedido socorro, consolo de Deus, pode estar certo que Deus vai consolar você. Em Jó 42:10, aquele versículo célebre que todos nós conhecemos, que Deus mudou o quê, irmãos? Deus mudou a sorte de Jó. Mas quando que Deus mudou a sorte de Jó? Quando ele orava. Quando ele orava. Tem gente que quer que Deus mude a sorte, mas não ora. E é muito interessante que a oração de Jó não era em seu próprio favor. Olha, ele havia perdido 10 filhos. Irmãos, fazer 10 sepultamentos no mesmo dia. Olha, você ter, pensando, contextualizando, 10 caixões diante de você, dos seus filhos, todos eles. Você ter perdido todos os seus bens e ainda perdido sua saúde. Não é fácil. E até mesmo aqueles que se dizem seus amigos, ao invés de consolarem você, estão aí dizendo que você é pecador, que você é um errado, que você é um derrotado, e que você tem que se arrepender, ao invés de lhe dar uma palavra de consolo. E a primeira coisa que Deus mandou Jó fazer foi orar pelos seus amigos. Está na hora, irmãos, de nós orarmos pelo nosso Brasil, orarmos por aquelas pessoas que estão sofrendo, pedir um avivamento para as nossas igrejas, pedimos um avivamento para nós próprios. Lembre-se sempre, irmãos, quando forem orar, aquelas pessoas que estão internadas com a Covid-19, buscando um pouquinho de ar para respirar, o desespero dessas pessoas. Vamos pensar naquelas pessoas que estão em tratamento de câncer e que sentem dor. Que às vezes a morfina já não resolve mais. Vamos orar por essas pessoas. Ao invés de ficarmos concentrados só em nós, porque se torna uma oração muito egoísta. A sorte de Jó foi mudada. Quarta lição que tiramos desse texto, irmãos, está no versículo 19. Deus vai dar o quê, irmãos? Deus dará a paz. Como fruto dos seus lábios, criei a paz. Paz para os que estão longe e para os que estão perto. Para quem Deus vai dar a paz? Para quem está longe e também para... Meu irmão, você tem alguém seu longe? Está trazendo preocupação para você? Ore pela paz dele. Tem alguém perto de você e não tem paz? Deus quer dar a paz a essas pessoas. E mais, que Deus vai fazer o que a essas pessoas? Finalzinho do versículo. Deus vai sará-las. Deus ministra cura para essas pessoas. Porque inicialmente nós estamos vendo a cura para nós. Mas agora nós já estamos vendo a cura para os que estão longe e para os que estão perto. É a promessa de Deus para essas vidas. E você deve, enquanto estamos falando aqui, no seu pensamento, estar orando: Deus, cura. Deus, dá paz. Visita esses corações aflitos, esses corações em guerra, esses corações sem paz. Quantas famílias em guerra? Deus, ministra a tua paz aí.
E, finalmente, irmãos, que a gente clame pela paz de Jesus, pela libertação que Jesus veio trazer, que está em Lucas capítulo 4, versículo 18, que é o nosso próprio versículo aí da projeção. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Porque na sua vida, na vida da sua família, alguém, meu irmão, minha irmã, está precisando de liberdade, de ser libertado. Aqui Deus diz que na pessoa de Jesus Cristo, que é Jesus que está dizendo que ele veio para ministrar isso. Ele veio para pôr em liberdade. Aliás, ele falou isso 2 vezes lá em João capítulo 8, no versículo 32, ele diz: e conhecereis a verdade, e o quê? E a verdade vos libertará. E no versículo 36 ele diz: se, pois, o Filho vos libertar, o quê? Verdadeiramente sereis livres. Então, os irmãos veem que é desejo, é a missão de Jesus trazer libertação. E o que ainda me impressiona nesse texto de Isaías, e neste agora que acabamos de ler, que esse interesse de avivamento é de Deus, a iniciativa é de Deus. Que Ele quer que sejamos vivos, que tenhamos vida. Até mesmo porque ele disse, né, lá em Hebreus 12, 14, né, que aquele que não seguir a paz e a santificação não verá o Senhor. Gosto muito do versículo 12, também de Hebreus 12, que diz: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei vereda direita para os vossos pés, para o que manqueja não se desvie inteiramente, a gente seja sarado, a gente seja curado. Então, Deus não quer ninguém manquejando, ninguém prostrado, não. Ele sabe que essas coisas acontecem conosco. Mas qual é a ordem dele? Vamos avivar, gente, vamos acordar, vamos levantar. Não se entregue ao desânimo. Tantas vezes na Bíblia nós encontramos animai-vos, sede forte, anime-se, tantas vezes. Porque Deus nos quer avivados, Deus nos quer fortalecidos. Por isso, irmãos, eu queria convidar a congregação para nós orarmos agora. Os irmãos que estão em casa também, que nos acompanham, podem orar, pedindo que Deus nos dê um avivamento, que fale aos nossos corações. Queria convidar a congregação a se colocar em pé. Em nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, o teu Filho, queremos te pedir que essas promessas, Senhor, que acabamos de ver na tua palavra, se tornem realidade em nossas vidas. A cura, Senhor, de que necessitamos, tanto a cura física quanto a cura da alma, Senhor Deus. Ó Deus, que o teu Espírito ministre aos nossos corações e que haja, Senhor, de fato, um avivamento entre nós. Não um avivamento de barulho, Senhor, de estardalhaço, mas um avivamento de contrição, como a tua palavra diz, que tu habitas com o espírito contrito, Senhor. Um avivamento, Pai Santo, de vencer o abatimento. Um avivamento de quebrantar o coração no sentido de nos humilharmos na tua presença, de nos arrependermos dos nossos pecados, Pai Santo. Que o teu Espírito nos convença do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. E que possamos, a partir desse avivamento, desfrutarmos a tua promessa de que Jesus veio trazer vida e vida abundante, Senhor. Que o teu povo experimente essa realidade, ó Deus, da sua caminhada cristã, Pai Santo. Fala aos nossos corações e aviva-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.